Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos terminar de falar sobre o livro As Novelas Exemplares, do Miguel de Cervantes. No projeto Conhecendo Cervantes, além de falar sobre Dom Quixote, nós conversamos paralelamente sobre as 12 novelas desse livro. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre as duas últimas, né? Nós já falamos sobre 10 novelas que você pode saber mais na playlist Conhecendo Cervantes. Essas novelas foram leituras muito enriquecedoras para mim, para conhecer mais sobre o autor. A gente vê ele falando sobre assuntos variados, personagens variados, de nacionalidades e tipos sociais diferentes, o que é bem bacana. Os temas em vários momentos se aproximam do que acontece em algumas aventuras do Dom Quixote. É claro que eu gostei mais de algumas novelas e menos de outras, mas algumas mesmo com um final meio apaziguador, o Cervantes conseguiu marcar ali sua crítica social, mostrar a situação de várias mulheres, a situação perigosa que elas estavam expostas na época. Tem um texto muito interessante aqui sobre as mulheres das novelas e das histórias em geral do Miguel de Cervantes, que vale muito a pena ser lido, e ele vai ressaltar justamente isso, que o Cervantes mostra o perigo que essas mulheres estavam expostas. Ele coloca isso em várias novelas, há várias situações em que as mulheres correm risco de serem violentadas, de serem estupradas, e há a grande novela em que isso chega a acontecer, e o autor ressalta que nessa novela ele não deixou margem para poder alguém culpar a vítima, a personagem feminina. Ela estava desmaiada, então não tem como ela ter tido intenção. Apesar de a mulher acabar sempre sendo culpada na época, dessa vez a mulher não estava sozinha, ela estava acompanhada pelos pais, então ele não deixa muita margem para dúvidas de quem foi a culpa, apesar de no final não acontecer nada com o agressor, que foi o que me deixou revoltada com a história. Mas para a época e para que as coisas e para que essa história passasse, foi o final que o Cervantes encontrou. Falando agora da novela do Casamento Enganoso, a gente começa com um soldado saindo do hospital. Ele encontra um amigo e esse amigo se espanta dele estar ali, não estar na guerra, e ele vai explicar para o amigo que ficou no hospital durante muito tempo, padecendo de uma doença terrível. Pelas notas de rodapé e pela história você entende que essa doença é a sífilis, e que ele se casou há pouco tempo também, e que esse casamento foi meio enganoso para ele. Só que o legal dessa história é que a gente vê um enganando o outro nessa história. Por quê? A gente começa com esse homem sendo atraído por uma mulher e ela mostrando que procura um esposo e que essas são as posses dela, uma casa, alguma renda. Ele fica satisfeito com isso, e ele mostra para ela umas joias que ele tem, as roupas que ele tem, que dá alguma valia também. Só que depois do casamento, eles são expulsos da casa por uma mulher, uma outra mulher, acompanhada do marido, que seria a real dona da casa. Então ele casou enganado, achando que essa mulher tinha essa casa. Só que ele vai revelar ao amigo que ele também não tinha grandes coisas. Então eu achei muito interessante isso, daquela coisa de ladrão que rouba ladrão, sabe? No caso, ladrão que engana ladrão, tipo isso. Os dois casaram pelo interesse sexual, né? Mas também por um interesse econômico, e acabou que nenhum dos dois se deram bem. A mulher acaba sumindo, ele termina casado. Fica a dúvida se ela que passou a sífilis pra ele, já que ela era uma mulher que tinha vários homens e vários namorados, então fica essa questão aí no ar. Só que aí quando você acha que a novela acabou, esse personagem vai contar pro amigo que ele ouviu, enquanto estava no hospital, 2 cachorros conversando. Então o que me pareceu? Que o Cervantes teve essa ideia, só que achou melhor desenvolver isso em outra novela. Tanto que essa novela acaba aí, é a novela mais curtinha do livro, ela tem umas 12 páginas. E isso leva a gente para a próxima novela. Então eu gostei muito de ter deixado essas duas novelas para falar juntas. Acabou sendo a divisão mais acertada que eu fiz, né? E a gente chega na novela e colóquio que houve entre Cipião e Berganza. Essa aqui é a arte do novela
do casamento enganoso. E essa aqui é a novela e coloque que houve entre Cipião e Berganza. Eu já tinha visto isso aqui já tinha visto, né, esse sumário e essa ilustração dos cachorros, mas eu não fazia ideia que Cipião e Berganza eram o nome dos próprios cachorros e que eu leria um diálogo entre cachorros. A história tem todo um pé no fantástico e a história vai tratar sobre vários assuntos. É uma história com assuntos bem variados. A gente tem 2 cachorros ali dormindo no hospital, meio que vigiando, aí eles entram para tirar um cochilo, só que eles estão sem sono e de repente eles começam a conversar. E eles mesmos ficam surpresos com a conversa entre eles. Eles resolvem contar um para o outro a trajetória de vida deles até ali, o tempo todo esperando que a noite não termine, com medo de quando a noite terminar eles percam esse dom da fala, que eles sabem que é peculiar, né? Que não é uma coisa natural. Só que eles vão contar com muita sabedoria. Eles, na verdade, não. Quem vai contar essa história nessa novela é o Berganza. O Cipião fica ali ouvindo a história e esperando a sua vez de contar dele. Então, em vários momentos, ele vai apressar o Berganza e falar: ah, você não pode contar uma história assim, você tem que contar assado, você não precisa se estender tanto nesse detalhe. Ele fica o tempo todo controlando o Berganza para que dê tempo naquela mesma noite do Berganza contar a história dele e depois chegar a vez do Cipião. Mas isso não acaba não dando tempo. A história termina com o dia amanhecendo, a gente não sabe se os cachorros vão continuar com a habilidade de conversar na noite seguinte e a gente fica sem saber a história do Cipião. Mas a história do Berganza é muito interessante, ele vai passar por vários donos de diferentes classes, diferentes tipos, cada um vai tratar ele de um jeito, em todos ele vai ver que chega a hora dele ir embora, geralmente por maus tratos ou por ter feito alguma coisa que não devia, e então em vários momentos ele foge do seu dono e vai parar em um outro dono, e ele mostra como é que ele consegue esse dono, como é que ele consegue conquistar uma pessoa, o que é bem bacana. Tem uma frase que eu gostei muito, que ele vai falar da humildade, que é isso do cachorro fazer festa para qualquer pessoa, e ele vai mostrar que fazendo festa e se mostrando bem dócil, que era assim que ele conseguiu a maioria desses donos. E ele vai dizer assim: quanto ao que me perguntaste sobre a forma como eu arranjava um novo dono, digo que, como tu já sabes, a humildade é a base e fundamento de todas as virtudes. E sem ela não há nenhuma que o seja. Ela supera inconvenientes, vence dificuldades e é um meio que sempre nos conduz a fins gloriosos. Dos inimigos faz amigos, suaviza a cólera dos irados e rompe a arrogância dos soberbos. É a mãe da modéstia e irmã da temperança. Enfim, com ela os vícios não podem fechar o jogo com proveito, porque em sua brandura e mansidão as flechas do pecado se embotam ou perdem a ponta. Dessa, portanto, eu me aproveitava quando queria entrar a serviço em alguma casa, tendo antes considerado e olhado muito bem ser a casa que pudesse manter e onde pudesse entrar um cachorro grande. Logo me chegava à porta e, quando, em minha opinião, entrava algum forasteiro, latia. E quando vinha o senhor, abaixava a cabeça e, abanando o rabo, ia até ele e lhe limpava os sapatos com a língua. Se me corriam a pauladas, aguentava, e com a mesma mansidão voltava a fazer carinho em quem me surrava, pois nenhum continuava me batendo ao ver minha insistência e nobre comportamento. Dessa maneira, em 2 tentativas ficava na casa. Servia bem, logo gostavam muito de mim. E ninguém me despediu. Eu é que me despedia, ou digamos melhor, eu ia embora. E inclusive tive dono com quem até hoje eu estaria em sua casa, se a sorte adversa não me houvesse perseguido. Então tem uns trechos muito bacanas, que você fica assim, mas que cachorro sabe esse Berganza, como ele entende o ser humano, como ele sabe tratar bem as pessoas. É claro que em alguns momentos ele metia um pouco os pés pelas mãos e acabava preso, acabava amarrado, porque ele gostava era de ficar na casa da pessoa mais solto no quintal, né? Então, em alguns momentos as pessoas esperavam demais do comportamento canino e ele mesmo sem morder ninguém, sem atacar ninguém, acabava preso e amarrado.
Então ele passa de pastor para cigano, para professores, e ele varia muito o tipo de gente com quem ele vai lidar e de quem ele vai pertencer, o que é muito bacana, vai fazendo análise sobre toda a sociedade ali da época e contando para o Cipião. E é claro que fica um pouco de curiosidade de por que esses cachorros ganharam o dom da fala. Há uma certa explicação na história que não convence o Cipião de que eles na verdade são humanos enfeitiçados. Tem uma história que o Berganza encontra uma bruxa e ela acredita que ele era o filho de uma outra bruxa que foi transformada em cachorro. Então Berganza e Cipião de repente são até irmãos e não sabem, porque como cachorros eles sumiram, então eles podem ter tomado qualquer rumo. Então fica essa curiosidade no ar, se aquela história ali da bruxa é verdadeira ou não, mas não importa tanto. Eles mesmo não ficam tão preocupados com isso, o Cipião prefere até não acreditar que ele é filho de uma bruxa. E também fica a curiosidade se isso tudo foram delírios de um soldado, né, numa cama de hospital, num leito de hospital, se ele inventou tudo isso. Apesar de ser uma história bem longa e bem embasada para ter sido inventada, né, sonhada, mas por que não, né? Então, é uma história que você pode tirar diversas conclusões e o mais interessante, com certeza, é essa análise que os cachorros fazem dos vários donos, né, porque eles passaram e da forma como eles foram sendo tratados, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre essas duas novelas. Eu gostei muito de ler também os textos de apoio no final do livro, que não falam só sobre as novelas, tem vários textos de apoio que vão falar também sobre Dom Quixote, sobre outros livros que o Cervantes lançou. As novelas exemplares, segundo um dos textos, foi reeditada 60 vezes. Então, ele fala que fica aquela ilusão de que Cervantes deve ter ficado rico, então. Mas que naquela época você vendia os direitos para um editor, pela primeira edição, e que depois não ganhava mais nada. Porque assim, nossa, que complicado, né? Porque o autor acaba não tendo mais nenhuma renda com aquele livro, enquanto os editores reeditavam os livros quantas vezes queriam, foi isso que eu entendi. Outros textos levantam a questão da censura da época, de que alguns finais, como eu falei, não agradarem tanto por serem muito... por não acontecer nada com alguns homens, por exemplo, que violaram mulheres ou que prometeram casamentos, e eles ficarem tudo bem, ou simplesmente casar e ter aquele final feliz quase inverossímil, né? Mas fica levantado isso de que provavelmente esses finais são para os textos passarem pela censura e não ofenderem ninguém, nem os nobres, nem a igreja, nem nada do tipo. Ele coloca muito também no final, pela obra de Deus, eles foram felizes para sempre, tipo isso. Inclusive na questão da novela de sangue, novela da Força de Sangue, em que a gente tem a personagem estuprada. Se você não viu o vídeo sobre essa novela, tem aqui na playlist. Eu fiquei bem revoltada com o final, porque o homem não recebe nem um puxão de orelha dos pais e fica tudo bem pra ele. E pra salvar a honra da personagem, ela se casa com ele, nem ela fica muito angustiada de se casar com um cara que a violentou, pelo menos a princípio, embora seja levantado nesses textos o quão terrível isso deve ser, e que com isso Cervantes tentou mostrar como as mulheres eram vulneráveis na época, né? Como os homens poderiam tratá-las do jeito que quisessem e elas estavam simplesmente à mercê, né? Então esses textos do final do livro são muito interessantes. Se você ficou na dúvida o que alguma dessas novelas pode representar, os textos dão aquela ajuda para você ampliar um pouco a visão. É claro que você pode não gostar da leitura mesmo assim. Teve algumas novelas que eu achei meio repetitivo, mas os autores que analisaram a obra vão mostrar como essas novelas vão crescendo essa questão da mulher até o perigo ser real, como na da Força de Sangue, em que a personagem é violentada. Como em várias novelas, essa ameaça esteve sempre ali rondando
para ter se concretizado nessa novela. Então, há um crescimento, né? Então, algumas novelas são um pouco repetitivas, mas você pode observar aonde elas querem chegar com isso. Também tem um texto interessante sobre o tradutor dessa edição da Cosaque Naif, e ele vai falar da dificuldade de traduzir Cervantes, da dificuldade de traduzir um espanhol muito antigo, em que até as pessoas na Espanha teriam dificuldade de ler, principalmente porque algumas palavras vão mudando de significado também, e de como ele se permitiu certa liberdade de trazer para o português, principalmente piadas, frases mais irônicas, para que a coisa fizesse sentido para o leitor que está lendo em português. Ele não quis deixar o texto muito engessado, traduzindo tudo ao pé da letra simplesmente. As partes que tem poemas, ele pede até desculpa, que ele fala que ele traduziu tentando manter o significado, mas sem se preocupar com métricas e com a poesia, porque ele não é poeta. Então, que para quem quisesse tomar a coisa como poesia mesmo, para ler os versos originais que estão no final do livro. Tá legal, tá lá no final do livro. Enquanto Don Quixote, a versão que eu tenho da Martin Claret, traz esses poemas paralelos, a versão original e a tradução, no Novelas Exemplares traz o poema traduzido ao longo da história e no final do livro traz o verso original. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses vários vídeos sobre novelas exemplares. Espero que vocês continuem acompanhando esse finalzinho de projeto. Nós temos pelo menos mais 2 vídeos, um sobre a última parte de Don Quixote e um sobre a biografia, que eu ainda preciso ler, mas eu quero muito ler a biografia e fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre a história do Miguel de Cervantes. Então, se vocês puderem curtir o vídeo, ajudar a compartilhar, divulgar para outras pessoas o projeto Conhecendo Cervantes, pessoas que têm interesse em ler Miguel de Cervantes. É claro que há análises muito profundas sobre Don Quixote, sobre novelas exemplares, como eu falei um pouquinho desses textos que vêm acompanhando o livro. As minhas análises são mais como leitora mesmo, tentando mostrar o que eu achei da leitura e alguns significados que eu observei também, mas nada tão profundo, né? Se você puder também se inscrever no canal, curtir a página do Facebook e seguir o Eu Li no Instagram, eu fico muito grata. Até a próxima. Tchau, tchau.